Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versos 22. E também quero vos convidar para abrir a sua Bíblia em Mateus 7, 24. Tiago 1, 22, Mateus 7, 24. Nós estaremos trabalhando alguns textos nesta noite. Também depois leremos Mateus 22, 37. Primeiro texto, Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22, Mateus 7, 24. Diz assim a palavra do Senhor: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Mateus 7, verso 24. Diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Queridos, nessa noite eu quero pensar esses dois textos com os irmãos, e eu quero olhar para essa palavra, que é muito direta aos nossos corações, que é muito fácil de compreendermos, porque aqui Tiago usa uma expressão muito direta para dizer a maneira que nós devemos viver enquanto cristãos. E também Mateus, o evangelista Mateus, traz essa expressão da mesma maneira, concluindo uma série de ensino que Jesus havia que Jesus tinha trago para aqueles que estavam andando com ele. O capítulo 7 de Mateus, aqui está concluindo o Sermão do Monte. Depois de Jesus trazer alguns temas, depois de Jesus falar a respeito de coisas da vida corriqueira, como amor, como perdão, depois de Jesus falar de coisas corriqueiras como sentimento de ódio, como sentimento de mágoa, como homicídio, o Sermão do Monte trata diversos assuntos que têm a ver com o meu dia a dia e com o seu dia a dia. O Sermão do Monte tratava de assuntos que tinham a ver com a vida dos fariseus. O Sermão do Monte tratava de assuntos que tinham a ver com a vida dos discípulos. E aqui no capítulo 7, verso 24, Jesus encerra esse sermão, e ele está prestes a iniciar o seu ministério na prática, a sair e a começar a realizar a sua obra aqui na terra. E depois de trazer alguns conhecimentos teóricos a respeito de alguns assuntos, Jesus olha para aqueles que estavam ao seu lado, e você vai perceber que não era apenas os discípulos, mas havia uma multidão sentada ao lado dos discípulos. E Jesus usa aqui essa expressão: se vocês conseguirem colocar a minha palavra em prática, vocês serão como pessoas que edificaram a casa de vocês, a vida de vocês, sobre uma rocha. Ou seja, sobre um lugar onde ela não corre o risco de cair por terra. A vida de vocês, a família de vocês estarão edificadas sobre a rocha. E nós poderíamos tratar aqui, irmãos, muitos temas elaborados por Jesus nesse sermão. Poderíamos falar de muitas coisas. E
porque o Sermão do Monte ele é muito extenso, ele é muito longo. Jesus trata cada assunto de uma maneira muito séria, de uma maneira muito importante, para que as pessoas pudessem viver aquilo nos seus dias a dia. Mas eu quero deixar o Sermão do Monte e ir para um momento do ensino de Jesus, da caminhada de Jesus, onde ele resume não apenas o Sermão do Monte, para aqueles que estavam andando com ele, onde ele resume não apenas o ensino do Sermão do Monte, mas ele resume toda a lei. E aí eu quero convidar você a olhar para Mateus capítulo 22, verso 37. Mateus capítulo 22, versos 37. Nesse contexto aqui, Jesus estava rodeado de homens que conheciam muito a lei, eram conhecedores da lei, doutores, fariseus. E um deles, a Bíblia diz no verso 35, que era perito na lei. Se era ele perito na lei, ele era alguém que tinha muito conhecimento, ele era aprofundado na lei de Israel. Ele sabia o que podia e o que eu não podia. Ele sabia o que ele deveria praticar e o que ele não deveria praticar segundo a lei. E a Bíblia diz que esse homem olha para Jesus e faz uma pergunta. E a pergunta dele tinha um objetivo. Ele queria pegar Jesus em algum erro. E ele diz assim: quais dos mandamentos da lei é o maior? É como se nós olhássemos para Jesus e disséssemos assim: Jesus, de todos os ensinos, de todos os temas elaborados, de todos os assuntos tratados no Sermão do Monte, de tudo que a Tua palavra nos ensina, qual deles nós devemos obedecer de maneira prática? E veja o que Jesus vai responder àquele homem, àquele estudioso da lei. Mateus capítulo 22, verso 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. E aí Jesus vai falar do segundo maior mandamento, que é o amor ao próximo, e depois ele vai dizer: destes dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Jesus está dizendo: toda a lei, todos os ensinamentos, tudo que eu tenho tratado, tudo que eu tenho ensinado, tudo que eu tenho conversado, está resumido aqui. E o maior deste é: ame a Deus. E eu quero hoje pensar com vocês nessa noite, o que isso produz na minha e na sua vida de maneira prática. O que o amor a Deus produz na minha vida e na sua vida de maneira prática. O que esse cristianismo, que é algo prático e não teórico, porque o cristianismo não é um conhecimento filosófico, o cristianismo não é uma teoria de certos assuntos, mas o cristianismo é um convite e uma chamada a viver uma vida de maneira prática, dentro daquilo que o nosso mestre, aquele que foi o fundador, viveu e nos ensinou a viver, que é Jesus Cristo. E de que maneira esse amor a Deus acima de todas as coisas pode produzir algo na minha e na sua vida. E a primeira coisa que eu quero perceber com você, que para que você possa amar a Deus, para que você possa amar de uma maneira profunda, para que você possa amar com todo o teu entendimento, o primeiro passo é que você conheça a Deus. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa buscar conhecer desse Deus. Você precisa ter uma intimidade com esse Deus. Você precisa saber quem é Deus. Você precisa ter uma noção da grandeza, da imensidão desse Deus. Porque não existe amor, não existe sentimento, se não houver
conhecimento. E aí você poderia me dizer, pastor, mas Deus não tem como nós conhecermos Deus, porque Deus não se dá a conhecer pela sua grandeza. E aí eu quero dizer a você, nós precisamos conhecer aquilo que Deus revela de si mesmo a nós. A única maneira de nós conhecermos Deus é nós entendermos aquilo que Deus tem revelado de si mesmo a nós. E a revelação de Deus à humanidade, a revelação de Deus a nós, está aqui na palavra de Deus. E o primeiro passo para amar a Deus é você buscar conhecer esse Deus através da sua palavra revelada a nós. Porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem, à humanidade. E à medida que nós não conhecemos a Deus, nós vivemos uma fantasia. Nós até conhecemos alguma coisa de maneira muito teórica, muito superficial, mas nós não conseguimos experimentar da profundeza desse amor de Deus. Nós precisamos saber, conhecer alguns atributos desse Deus, alguns atributos naturais de Deus. E eu quero destacar 3 atributos de Deus que nós precisamos entender de maneira prática, para que nós possamos viver uma vida de amor a este Deus. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus é onipresente. Eu preciso amar esse Deus que é onipresente, um Deus que está presente em todos os lugares, um Deus que está envolvido na criação e na vida de cada indivíduo, um Deus que não existe lugar que Ele não está com você, um Deus que não existe lugar que você possa se esconder dEle. Se você fizer uma leitura no Salmo, capítulo 139, você vai entender o que o salmista vai dizer a respeito da onipresença de Deus. E eu só consigo amar a Deus quando eu entendo a grandeza deste Deus. Sabe por quê? Porque se eu não entendo a onipresença de Deus, eu penso que Deus é amado em alguns momentos, em algum ponto da minha vida e da minha história. Eu amo a Deus quando eu venho para o culto de louvor e eu coloco uma roupa bem arrumado, e aqui eu canto: Senhor, te quero, Senhor, eu te amo, a minha vida eu entrego a ti, e vamos cantando, e vamos fazendo declarações para Deus. Mas quando saímos deste lugar, quando saímos desse ambiente de culto, nós esquecemos que Deus é presente ainda em todos os momentos, e Ele precisa continuar sendo amado por nós. E aí todas as coisas precisam apontar para uma vida de amor a Deus, que se caracteriza de maneira prática na minha conduta, no meu posicionamento, na minha postura, em tudo que eu faço, em tudo que eu realizo, em tudo que eu falo, em tudo que eu penso, em tudo que eu olho. Imagine você que, quando Jesus está dizendo: se vocês ouvirem essas coisas e colocarem em prática, Ele está olhando para você e está dizendo: quando você deixar essa igreja, quando amanhã você chegar lá na sua empresa, quando amanhã você se encontrar com aquele amigo seu, com a sua namorada, com o seu namorado, quando você entrar na sua escola, quando você ficar bravo com o seu patrão, quando você ficar triste com a sua professora, quando alguém pisar no seu pé, quando alguém te empurrar dentro do ônibus, ali eu preciso que você continue me amando, porque eu estou presente ali. Vivemos de maneira, às vezes, como se Deus fizesse parte em alguns momentos da nossa história. E tem hora que nós parecemos que amamos muito a Deus, porque trazemos lágrimas aos nossos olhos, mas em outro momento que eu preciso viver este amor, eu vivo de maneira rude, com rancor, com ódio no meu coração, como se Deus ali
não estivesse presente. Certa vez alguém me disse: eu amo a Deus. Eu amo a Deus até que Ele não mande eu enfiar a mão no meu bolso pelo meu irmão. Eu amo a Deus até que eu não tenha que colocar a mão no meu bolso pela vida do meu irmão. Eu amo a Deus até que Ele não mande alguém para me incomodar quando eu estou no meu momento de sono. E aquele vizinho meu lá liga aquele som terrível, e eu jogo sobre ele todas as maldições, tudo que é ruim eu envio sobre a vida dele. Eu amo a Deus até que meu vizinho não ligue o som, porque quando ele liga eu me transformo. O que o cristianismo tem produzido de maneira prática na sua vida? Eu amo a Deus até que o meu irmão não seja contra aquilo que eu quero e aquilo que eu desejo. Eu amo o pastor até que ele não mande eu sair do meu banco e mudar de banco e dar uma volta pela igreja. Abrindo parênteses, eu esqueci disso, né? Tem gente rindo, tá vendo? Eu estou desafiando a igreja a dar um passeio pela igreja, tá, irmão? A sair daqui, senta lá, o de lá senta aqui, o daqui senta, para quê? Para que nós possamos sentir cheiro de gente nova, para que isso tenha algo prático na minha e na sua vida. Querido, nós precisamos conhecer esse Deus que é onipresente, que está em todo lugar. Eu amo a Deus até que o meu amigo não chega na minha casa e diz: vamos curtir alguma coisa que não tem nada a ver com Deus. Os meninos semana passada fizeram um teatro aqui. Quem lembra do teatro? Teatro, o amiguinho aqui sentou no computador e ali começou a entrar em alguns sites ruins, né? E isso revela a vida prática. A prática. Deixa eu dizer uma coisa com você. Se você é alguém que serve a Deus, se você ama a Deus, o salmista diz que se você descer ao lugar mais escuro do abismo, ali Deus estará. Se você descer às profundezas, ali Deus estará. Não há lugar que você possa se esconder dos olhos de Deus. Precisamos conhecer a Deus, porque esse Deus, precisamos amar a esse Deus, que não é apenas onipresente, mas é onisciência. Deus possui todo o conhecimento, o que significa que Ele conhece, inclusive o futuro e os nossos pensamentos. Enquanto eu estou aqui pregando, Deus está olhando para o seu pensamento, Deus está olhando para aquilo que você pensa, Deus está olhando para aquilo que você pensa em relação ao seu pastor, em relação ao seu irmão, em relação a qualquer coisa que esteja acontecendo aqui, e isso vai produzir na sua vida algo prático, porque os seus pensamentos te conduzem a uma ação. O nosso Deus, viver de maneira prática, é conhecer esse Deus e saber que ainda que a palavra não chega na minha boca, Ele conhece os meus pensamentos. Ainda que a palavra não chegue na minha boca, ainda que eu não fale mal, ainda que eu não diga, ainda que eu não profira algo ruim, mas Deus conhece os meus pensamentos, portanto, que só saia da sua boca palavras de bênção, porque de um rio que jorra águas doces, não podem jorrar águas amargas, porque de uma árvore que produz frutos bons, não podem produzir frutos ruins. Por isso é preciso que, de maneira prática, você, no seu dia a dia, na sua caminhada, você possa produzir na vida do seu próximo frutos bons, para que o nome do Senhor seja
glorificado. Porque não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos. Para que vocês deem frutos de maneira prática. Precisamos conhecer a Deus se queremos viver. Se queremos viver em obediência a Deus, nós precisamos saber quem é Deus. Não adianta achar que vamos obedecer a quem não conhecemos. Não adianta achar que nós vamos amar a quem não conhecemos. Só nesse namoro virtual aí, né? Mas você ainda conhece, pelo menos pelo aquilo que a pessoa te fala. Tem gente que está apaixonado, tem jovem que está amando, sem nunca ter visto, né? Sem nem saber quem é de verdade. Mas a Bíblia diz que é impossível nós amarmos a Deus se nós não conhecermos quem é Deus. Precisamos entender que esse Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente, mas Ele também é onipotente. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus pode fazer tudo aquilo que Ele deseja, mesmo que você não deseje aquilo. Diga para o seu irmão aí, Deus pode fazer tudo o que Ele deseja. Diga aí, Deus pode fazer tudo o que Ele deseja, mesmo que você não deseje. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós queremos que Deus faça aquilo que nós desejamos, mas Deus pode fazer tudo, todas as coisas que Ele quiser, porque Ele é onipotente. Ele pode tudo, não há nada encoberto diante de Deus, não há nada que Deus não possa vencer por você, não há barreira que Deus não possa quebrar por você, não há correntes que Deus não possa desatar por você, porque Ele é Deus. E não importa o que nós sejamos, Ele vai continuar sendo Deus. Não importa se nós sejamos mal ou ruim, Deus vai continuar sempre sendo um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Nós nunca vamos alterar aquilo que Deus é, porque Deus é imutável. Nós podemos esvaziar este banco. Nós podemos ir para as nossas casas, fechar a porta dessa igreja, mas Deus sempre continuará sendo Deus. Deus continuará sempre merecendo toda a glória, todo o louvor, toda a nossa reverência, porque Ele é Deus desde a eternidade, um Deus que não muda, um Deus que não anda de acordo com as circunstâncias da história, do tempo e do momento. É esse Deus que nós precisamos amar de todo o nosso coração, de toda a alma e de todo o entendimento. A maior prova de amor a Deus, a maior prova de amor a Deus é uma vida de obediência. A maior prova de amor é a obediência. Sabia disso? Seu filho já fez algo ruim que você ficou muito bravo com ele, depois olhou para você e falou assim: pai, eu te amo. Fala, me ama, né? Me falar que me amar é fácil, mas fazer o que eu estou mandando fazer, não faz não. Você quer provar que me ama? Então faz as coisas que eu estou mandando, é assim que a gente faz. Com Deus não é diferente. A maior prova de amor é a obediência. É a obediência na prática. Não adianta seu filho falar: tá bom, pai, eu vou te obedecer. De hoje em diante eu não faço mais. E aí amanhã ele acorda e faz o quê? A mesma coisa. Isso não é prática, é apenas um conhecimento que está aqui na nossa mente. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: a maior prova de amor é a obediência. Você conhece muita coisa de Deus. Nós conhecemos muita coisa de Deus. Às vezes de maneira superficial, às vezes apenas porque um pastor prega, às vezes apenas pela escola bíblica, às vezes apenas por uma palavra pregada, mas nós conhecemos.
mas o que isso tem produzido na prática da minha vida. Ontem nós tentamos colocar um pedacinho daquilo que Deus tem nos mandado fazer em prática, não é isso? E é tão interessante que quando nós saímos para a prática do cristianismo, nós fazemos um alvoroço, nós tiramos foto, nós mostramos para os outros, nós chamamos jovens para testemunhar, porque parece que nós estamos fazendo uma coisa muito grande, enquanto nós já tínhamos que estar fazendo isso, enquanto nós já tínhamos que estar obedecendo, porque isso é a vontade de Deus. Sabe o que Tiago vai dizer? Depois de dizer essas palavras, veja o último versículo de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Estou bem, não lembro qual é o versículo, mas sei que é o último. Alguém leia para mim o último versículo de Tiago, capítulo 1. A religião pura e imaculada. Tiago acabou de dizer que nós devemos viver a palavra de quê? Na prática. Agora olha o que Tiago está dizendo. A religião pura e imaculada, a religião sincera, verdadeira, não é o culto, não é a maneira que o culto é conduzido. A religião pura é o cuidado dos necessitados. A religião pura é o cuidado das viúvas, é nos livrar de toda concupiscência, de toda maldade, de todo engano e de todo pecado. Essa é a religião verdadeira que nós precisamos viver na prática. A maior prova de amor é a obediência. A maior prova de amor é a obediência. Talvez a maior prova de amor a Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas, que você possa ter visto e ter ouvido, está narrada em Gênesis capítulo 22. Para mim, a maior prova de amor na prática da obediência está narrada em Gênesis capítulo 22, quando um homem chamado Abraão, que tinha intimidade com Deus, que sabia quem era Deus, que se relacionava com Deus, em obediência à voz de Deus, decide entregar o seu próprio filho em culto e adoração ao Senhor. Não entregar, apenas levar no altar para ser orado, mas a Bíblia diz que Abraão entrega o seu filho a Deus em obediência para ser queimado no altar, em culto ao Senhor. Essa é a maior prova que eu conheço de amor a Deus, porque você pode saber textos da Bíblia que homens se entregaram em amor a Deus, mas quando você tem um filho, você sabe que essa é a maior prova de amor a Deus, porque com certeza, se Deus chegar para mim e falar, olha, você precisa morrer, ou você morre ou o seu filho, eu tenho certeza que muitos pais diriam, eu prefiro morrer no lugar do meu filho, porque quem não morreria pelo seu próprio filho? E a Bíblia diz que Abraão faz isso em obediência e prática, em obediência de prática a Deus. A Bíblia diz que Abraão caminha por 3 dias em direção ao lugar que Deus havia dito, e ao 3º dia de viagem, ele para com o seu servo, com o escravo que estava auxiliando, ele diz assim, fique aqui, porque eu e o meu filho iremos ali adorar a Deus. Queridos, Abraão diz assim, eu e o meu filho iremos prestar um culto a Deus, ainda que Abraão soubesse que esse culto era o sacrifício do seu filho. Eu irei ali queimar o meu filho em obediência a Deus. E eu digo que em obediência, porque a Bíblia diz que quando Abraão pega o tutelo para imolar o seu filho, pega a faca para matar o seu filho em sacrifício, Deus diz, Abraão, não faça isso, porque eu vejo que você
é um homem temente a mim. Porque você é um homem obediente a mim. Por isso não faça isso. Não mate o seu filho. Ali Abraão estava demonstrando o que era amor a Deus acima de todas as coisas. Sabe por que Abraão estava fazendo isso? Porque ele sabia que o seu Deus, o Deus a qual ele servia, o Deus que um dia havia chamado ele para um relacionamento mais íntimo, era um Deus que estava presente em todas as circunstâncias. Era o Deus que havia dado Isaac para ele, mas era o Deus que também podia tirar o Isaac. Era um Deus que podia fazer todas as coisas, porque Ele é Deus, e Abraão conhecia e tinha intimidade com o seu Deus, por isso ele o amava acima de todas as coisas. A maior prova de amor e prática de Deus para com você, para comigo, está narrada, se você abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 26, versículo 39. Prática de obediência. Mateus capítulo 26, verso 39. Veja o que diz a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 26, verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui Jesus está demonstrando obediência ao Pai. Aqui Jesus está mostrando a prática da obediência ao Pai, em amor a mim e a você, porque aquele foi o pior momento da vida de Jesus como homem. Ele estava próximo à crucificação, ele estava próximo à sua morte, ele agora estava distante da presença do Pai, e a Bíblia diz que ele sentia aquilo no seu corpo, ele sentia todo o peso dos nossos pecados, todo o peso das nossas transgressões, e o seu rosto transpirava gotas de sangue por causa das nossas, minha e da sua maldade. E ele olha agora para o Pai e diz: Pai, Pai, eu sei que tu pode todas as coisas, eu sei que tu pode todas as coisas, por isso, se o Senhor permitir, se o Senhor puder, faça com que esse momento se aparte de mim, mas ainda assim eu quero te obedecer, ainda que essa obediência seja a morte de cruz. Prática de amor, prática. Jesus não te amou de maneira teórica, mas Ele te amou de maneira prática. Ele pagou um preço por você, e o preço de Jesus foi o seu corpo transpassado naquela cruz. Por você, a Bíblia diz que Ele sofreu, Ele foi humilhado. Por você, Ele foi esmagado. Por você, Ele enfrentou aquele madeiro. Nós precisamos viver o cristianismo de maneira prática, e precisamos começar amando esse Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima dessa igreja. Pastor, o que é isso? O dia que você tiver que se desviar da vontade de Deus, por causa dessa organização chamada igreja, não faça isso. Se mantenha fiel ao seu Deus, porque é este Deus que morreu por você, é esse Deus que nos purifica, é esse Deus que nos transforma,
que nos faz nova criatura. É esse Deus que nos gera de novo, nos tirando de uma vida de corrupção para o reino do seu Filho amado Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu gostaria que você pudesse nesse momento abaixar a sua cabeça e refletir tudo que você sabe sobre a vida cristã, tudo que Jesus deixou revelado aqui na sua caminhada, tudo que Jesus nos ensinou a respeito da vida. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. A sua prática de vida, a sua prática de pensamento, de ações, a sua prática de caminhada tem refletido alguém que ama a Deus acima de todas as coisas? Você ama a Deus acima de todas as coisas? As suas decisões, o que você tem visto, o que você tem falado, o que você tem pensado, o que você tem feito, reflete obediência ao Senhor? Se não, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo. O tempo é chegado. Jesus disse: chegará um tempo, e o tempo é este, em que eu buscarei adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é caminhar de maneira prática dentro dessa proposta do cristianismo. É amar como Cristo amou, dando direito ao outro de não te amar. Amar dando direito ao outro de não te amar é o que Jesus fez por você, porque Romanos 5:8 diz que Ele nos amou enquanto nós éramos ainda pecadores, enquanto nós éramos transgressores. Ainda assim Ele nos amou, ainda assim Ele nos alcançou. A sua graça foi derramada sobre nós. Se você hoje quer reassumir um compromisso com Deus, se você hoje quer reassumir um compromisso com Deus, dizer: Deus, eu quero parar de viver esse cristianismo de maneira superficial, eu quero parar de andar dizendo que sou cristão porque vou à igreja, ou porque eu visto uma roupa parecida com crente, mas eu quero hoje, Deus, eu quero hoje dizer que eu o amo acima de todas as coisas. Eu quero hoje dizer que eu o amo porque foi o seu amor na cruz que me conquistou, que me tirou do lamaçal do pecado, e por isso eu preciso viver em santidade na presença do Senhor, e eu quero fazer isso, mas eu preciso da sua ajuda. Diga isso: Deus, eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos de ti, Senhor, porque nós somos homens falhos, nós somos homens imperfeitos, nós somos falíveis, Senhor, mas nós precisamos de ti. Se você hoje quer reassumir um compromisso com Deus, de viver uma vida prática de obediência ao Senhor, para que você não viva um engano na sua história, para que você não seja enganado por uma religião. Tiago disse que nós sejamos praticantes, para que nós não possamos viver enganado. Se você hoje quer edificar a sua vida sobre uma rocha que é Cristo, uma rocha verdadeira, eu quero desafiar você em nome de Jesus. Você jovem, adolescente, adulto, mulher, homem, sair do seu lugar e junto comigo nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos clamar ao Senhor para que Ele nos fortaleça a viver assim, para que Ele nos condicione a viver assim, porque viver assim, irmãos, não é fácil, é dependência de Deus, é dependência de Deus. E eu quero me colocar aqui e orar com você, dizer: Deus, nós queremos um compromisso novo com o Senhor.
Nós queremos te amar acima de todas as coisas. Experimente do amor de Deus na sua vida, jovem, adolescente. Experimente assumir um compromisso sério com Deus, para que você seja um fruto de transformação para essa sociedade, para que a nossa igreja seja um canal de bênção para essa sociedade. Nós precisamos querer isso. E eu quero desafiar você em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. Não fique com vergonha não. Saia daí, venha cá, eu quero orar com você. Você que é membro dessa igreja, mas hoje quer reassumir um compromisso com Deus. Você quer dizer: Deus, eu quero reassumir um compromisso com o Senhor, porque muitas vezes eu tenho deixado de praticar esse amor, Deus. Saia daí em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha cá. Nós vamos orar junto e pedir as misericórdias do Senhor sobre nós. Espírito Santo de Deus, ministre nos corações aqui neste lugar, Jesus. Quebra todas as barreiras, Jesus, que impede a tua igreja de se quebrantar na tua presença, meu Pai. Quebra, Jesus, todo impedimento, Jesus. Quebra, Jesus, todas as barreiras. Vem aqui, nós vamos orar juntos. Oh, Deus, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de trabalhar no meio de nós, Senhor. Que nós possamos quebrar o nosso eu, Jesus, o nosso orgulho, e dizer: Jesus, opera um milagre na minha vida, Senhor. Oh, Deus, continue nos abençoando, Senhor. Jesus, aqui estão esses homens, aqui estão essas mulheres dizendo: Pai, nós queremos um compromisso sério contigo, Deus. Deus, aqui estão as pessoas dizendo: nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Venha sobre nós com Teu poder, Pai. Venha sobre nós com a Tua presença, meu Deus. Renove o nosso coração, renove o nosso espírito, Pai, com a Tua visita, meu Deus. Oh, Deus, o Senhor conhece cada vida que está aqui na Tua presença. O Senhor conhece cada coração, meu Deus. Conhece aqueles que estão sentados, mas que o Teu Espírito tem falado com eles agora. Por isso recebe, ó Deus, a oração de cada um neste lugar, meu Deus. Deus, nós queremos algo novo. Nós queremos o novo de Ti na nossa vida. Ó Deus, que sobre essas vidas que aqui estão seja derramada a Tua graça. Que sobre essas vidas que aqui estão seja derramado o Teu sangue, Pai. E que o Teu Espírito nos condicione, Pai, a vivermos como testemunha do Senhor neste lugar. Obrigado por tudo, Pai. E abençoe cada vida neste lugar. Abençoe cada família, cada pessoa que adentrou esta igreja. Que seja abençoada pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.